Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 2 do livro de Jeremias. Percorrei as ruas de Jerusalém, olhai, examinai, procurai nas praças, se encontrais alguém que pratique o direito, que procure a verdade, eu perdoarei a cidade, diz Elohim. Mas se dizem, pela vida de Elohim, certamente juram falso. Elohim, não é para a verdade que teus olhos se dirigem? Tu oferires e não sentiram dor. Tu os consumiste e não aceitaram a lição. Tomaram o rosto mais duro que a rocha. Não quiseram converter-se. Então eu pensava, pobre gente, agem tolamente porque não conhecem o caminho de Elohim, nem o julgamento de seu Deus. Vou dirigir-me aos grandes e falar com eles, pois eles conhecem o caminho de Elohim e o julgamento de seu Deus. Mas todos eles quebraram o jugo, romperam os laços. Por isso o leão da floresta os fere, o lobo do deserto os dizima, a pantera ronda as suas cidades. Todo aquele que sair delas será despedaçado, pois seus crimes são numerosos, inúmeras as rebeldias. Então por que deveria eu perdoar-te? Teus filhos me abandonaram, juraram por deuses que não o são. Eu saciei, mas eles se tornaram adúlteros e correram para o bordel. São garanhões fogosos, cada qual relincha pela mulher de seu próximo. Acaso não castigarei estas coisas, oráculo de Elohim? Ou não me vingarei de uma nação como esta? Escalai suas muralhas, destruí, mas não acabeis com tudo. Arrancai-lhe os ramos, porque não pertencem a Elohim. Porque realmente me traíram, a casa de Israel e a casa de Judá, oráculo de Elohim. Eles renegaram Elohim e disseram, ele não existe. Nenhum mal virá sobre nós. Não sentiremos a espada nem a fome. Os profetas se tornarão um vento. As palavras não estão neles. Que assim lhes aconteça. Por isso, assim diz Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Por que falaste essa palavra? Eis que farei de minhas palavras um fogo em tua boca, e desse povo lenha que o fogo devorará. Eu vou trazer contra vós, ó casa de Israel, uma nação distante, uma nação persistente, uma nação antiga, cuja língua não conheces, e não compreendereis o que ela fala. Sua aljava é como um sepulcro aberto, todos eles são valentes. Devorará tua mercê e teu pão, devorará teus filhos e tuas filhas, devorará tuas ovelhas e teus bois, devorará tua vinha e tua figueira, destruirá pela espada as cidades fortes em que coloca a tua confiança. Contudo, mesmo naqueles dias, não vos aniquilarei completamente. E quando perguntarem, por que Elohim, nosso Deus, nos fez tudo isto? Tu lhes responderás,
Assim como me abandonaste para servir os deuses estrangeiros em vosso país, assim também servireis a estrangeiros em um país que não é o vosso. Anunciai isto à casa de Jacó, fazei ouvir em Judá. Ouve isto, povo insensato e sem inteligência. Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não me temeis, oráculo de Elohim? Não tremeis diante de mim, que coloqueis a areia como limite do mar, barreira eterna que não poderá ultrapassar? Ainda que se atinges as suas ondas, elas são imponentes, são impotentes. Ainda que rujam suas vagas, não poderão ultrapassá-lo. Mas este povo tem um coração indócil e rebelde. Eles se afastaram e desertaram. Não disseram em seu coração: tememos a Elohim, nosso Deus, que nos dá a chuva do outono, e a primavera em seu tempo, e que nos reserva semanas fixas para a colheita. Vossos deleites perturbaram esta ordem, e vossos pecados vos privaram do bem. Sim, há malfeitores em meu povo, eles estão à espreita como passarinheiros que se agacham, colocam armadilha para pegar gente. Como uma gaiola cheia de pássaros, assim suas casas estão cheias de rapina. Por isso tornam-se poderosos e ricos, gordos e reluzentes. Ultrapassam até mesmo os limites do mal. Não respeitam o direito dos órfãos, para que tenham êxito. Nem julgam a causa do pobre. Será que eu não devo castigar essas coisas? Não devo vingar-me de uma nação como esta? Uma coisa horrível e abominável acontece no país. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes embolsam o que podem. Mas é disso que meu povo gosta? Que fareis quando chegar o fim? Fugi de Jerusalém, benjaministas. Em Tecoá, tocai a trombeta. Levantai um sinal sobre Bet-Yacarem. Porque do norte surge uma desgraça, um enorme desastre. A bela, a delicada filha de Sião, eu a reduzirei ao silêncio. Pastores entram nela com seus rebanhos. Lançam tendas em seu redor e cada um apacenta a sua parte. Proclamai contra ela uma guerra santa. Levantai-vos, subamos ao meio-dia. Ai de vós, pois o dia já declina e as sombras da tarde se alongam. Levantai-vos, subamos de noite e destruamos os seus palácios. Porque assim diz Elohim Todo-Poderoso: cortai árvores, lançai contra Jerusalém uma rampa de assalto. Ela é a cidade que vai ser castigada. Dentro dela tudo é opressão. Como um poço faz brotar suas águas, assim ela faz brotar sua maldade. Violência e devastação é o que nela se ouve. Diante de mim há sempre doenças e enfermidades, doenças e ferimentos. Aprende a lição, Jerusalém, senão eu me afastarei de ti e transformarei em ruínas, em uma terra desabitada. Assim diz Elohim Todo-Poderoso:
procurarão o resto de Israel como os últimos grãos de uva. Que tua mão, como a de vindimador, repasse sobre os ramos. A quem falarei e testemunharei para que eles ouçam? Pois seus ouvidos são incircuncisos e não podem escutar. A palavra de Elohim tornou-se para eles um objeto de zombaria. Eles não gostam dela. Estou repleto de indignação de Elohim. Não posso mais contê-la. Derrama-a sobre as crianças na rua e também sobre a juventude. Porque serão aprisionados, marido e mulher, ancião e velhinho. Suas casas passarão a outros, juntamente com seus campos e suas mulheres. Pois estendei a minha mão sobre os habitantes deste país, oráculo de Elohim. Todos, pequenos e grandes, são ávidos de lucro. Todos, profetas e sacerdotes, praticam a mentira. Querem tratar superficialmente a desgraça do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Deveriam envergonhar-se de praticar coisas abomináveis, mas na verdade não se envergonham, nem sabem sentir-se envergonhados. Por isso cairão como os que caem. No tempo que eu os visitar, eles tropeçarão, diz Elohim. Assim diz Elohim: parai nos caminhos e olhai. Perguntai sobre as veredas de outrora, qual é o caminho do bem, e caminhai nele. Então alcançareis repouso para vós. Mas eles disseram: não caminharemos nele. Coloquei sobre vós sentinelas. Atendei ao sinal da trombeta. Mas eles disseram: não atenderemos. Por isso escutai, nações, conhecei, ó Assembleia, o que lhes vai acontecer. Escuta, ó terra. Eu farei vir uma desgraça sobre este povo, fruto de suas tramas. Pois não atenderam às minhas palavras e desprezaram a minha lei. Que me importa o incenso que vem de Sabá e a cana aromática de um país distante? Vossos holocaustos não me agradam, e não me sinto prazer em vossos sacrifícios. Por isso, assim diz Elohim: vou colocar obstáculos para este povo, para que neles tropecem. Pais e filhos, vizinhos e amigos, todos igualmente perecerão. Assim diz Elohim: virá um povo de um país do norte, uma grande nação se levantará dos confins da terra. Eles manejam o arco e o dardo, são cruéis e impiedosos. Seu estrépito é como o branido do mar. Montam cavalos. Estão alinhados como tropas para o combate contra ti, filha de Sião. Logo que tivemos notícia deles, nossas mãos fraquejavam. A angústia se apoderou de nós. Dores como a da parturiente. Não saias para o campo, nem andeis pelo caminho, porque o inimigo tem uma espada, há terror por todos os lados. Veste-te de luto, filha de meu povo, revolte-te de pó, lamente-te, como por um filho único, uma lamentação amarga, porque de repente chegou sobre nós o devastador. Eu te estabeleci em meu povo como exterminador, para que conheças e proves o seu caminho. Eles são todos rebeldes,
inveterados, semeadores de calúnias, duro como bronze e ferro, todos eles são corruptos. O fole sopra, o chumbo é devorado pelo fogo. Em vão trabalha o fundidor, as escórias não se desprendem. Prata de refúgio são chamados, porque Elohim os rejeitou. A palavra foi dirigida a Jeremias da parte de Elohim. Coloca até a porta da casa de Elohim. Anuncia ali esta palavra e diz: escutai a palavra de Elohim. Vós todos de Judá, que entrais por essas portas para adorar Elohim. Assim diz Elohim Todo-Poderoso, o Deus de Israel: melhorai vossa conduta e vosso modo de agir, para que eu possa habitar convosco neste lugar. Não vos fieis em palavras mentirosas, repetindo: templo de Elohim, templo de Elohim, templo de Elohim. Porque, se realmente melhorardes vossa conduta e vosso modo de agir, se fizerdes o que é justo para com o outro, e não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, não derramardes sangue inocente neste lugar, e não correrdes atrás dos deuses estrangeiros para a vossa desgraça, então habitarei neste lugar, nesta terra que dei a vossos pais desde muito tempo e para sempre. Mas eis que vós fiais em palavras mentirosas, que não servem para nada. Podeis acaso roubar, matar, cometer adultério, jurar falso, queimar incensos a Baal, correr atrás dos outros deuses que não conheceis, e depois vir e vos apresentar diante de mim, nesta casa onde o meu nome é invocado, dizendo: estamos salvos? Para continuar cometendo essas abominações? Acaso esse lugar onde o meu nome é invocado parece-vos um covil de ladrões? Mas eu também vejo que é assim. Oráculo de Elohim: ide, pois, ao meu lugar em Siló, onde eu outrora fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Mas agora, uma vez que cometeste todos esses atos, e não escutastes, apesar de eu vos ter falado sem cessar, nem respondeste, apesar de eu vos ter chamado, tratarei esta casa onde meu nome é invocado e na qual confias, a este lugar que dei a vós e a vossos pais, como tratei Siló. Eu vos expulsarei de minha presença, como expulsei todos os vossos irmãos e toda a descendência de Efraim. Tu, porém, não intercedes por este povo, não eleves em seu favor nem lamentos, nem preces, nem insista junto a mim, porque não te ouvirei. Não vês o que eles fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazer bolos à rainha do céu. Depois fazem libações a outros deuses para irritar-me. Mas será a mim que eles irritam? Oráculo de Elohim. Não será a eles mesmos para a própria vergonha? Por isso, assim diz Elohim, Deus: minha ira vai derramar-se sobre este lugar, sobre as pessoas e os animais, sobre as árvores do campo e os frutos da terra. Arderá e não se extinguirá.
Assim diz Elohim Todo-Poderoso, o Deus de Israel: acrescentai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne. Porque eu não disse e nem prescrevi nada a vossos pais, no dia em que eu os libertei do Egito, em relação aos holocaustos e ao sacrifício. Não lhes ordenei, senão isto: escutai minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai no caminho que eu vos traço, para que sejais felizes. Mas não escutaram nem deram atenção, andaram conforme seus projetos, na dureza de seu coração perverso, e viraram-me as costas em vez do rosto. Desde o dia em que vossos pais saíram do Egito até hoje, enviei-lhes todos os meus servos, os profetas, incansavelmente todos os dias. Eles, porém, não me escutaram nem deram atenção, mas endureceram a cerviz e agiram pior do que seus pais. Tu lhes dirás todas essas palavras, mas eles não te escutarão. Tu os chamarás e eles não te responderão. Dize-lhes: esta é a nação que não escuta a voz de Elohim, seu Deus, e não aprendeu a lição? A fidelidade pereceu, foi banida de sua boca. Corta tua longa cabeleira e lança fora. Entoa sobre as colinas uma lamentação. Porque Elohim desprezou e repudiou a geração merecedora de sua ira. Sim, os descendentes de Judá me ofenderam. Colocaram seus ídolos na casa em que meu nome é invocado, para profaná-la. Construíram os lugares altos de Tofete, no vale de Ben-Emon, para queimar seus filhos e filhas, o que jamais ordenei e nem sequer pensei. Por isso, eis que virão dias em que não se dirá mais a Tofete nem ao vale de Ben-Emon, mas sim vale da chacina. Eles farão enterros em Tofete por falta de lugar. Os cadáveres desse povo servirão de alimento aos pássaros do céu e aos animais da terra, e ninguém os enxotará. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de júbilo, a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque o país se tornará uma ruína. Naquele tempo, tirarão de seus sepulcros os ossos do rei e dos chefes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Eles os espalharão ao sol, à lua e a todos os astros celestes, que eles amaram e serviram. Seguirão e consultarão, e diante dos quais se prostraram. Eles não serão mais escolhidos, nem sepultados. Servirão de esterco sobre a terra. A morte será preferível à vida para todos os que rejeitaram, para todos os que restaram dessa geração perversa, e em todos os lugares para onde os dispersei. Oráculo de Elohim Todo-Poderoso. Para você ver o final desse vídeo, assista a parte 3. Deixe seu like, se inscreva no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom.